Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui. Nós vamos ter uma live hoje, que é um prazer imenso. Até todo mundo entrar. Olha lá, Rô. Um prazer imenso recebê-las. Que bom! E aí hoje é uma live super interessante, porque nós estamos aqui num projeto e com a intenção de realmente conseguir ajudá-los. Eu já vou aceitar aqui. A Rô vai entrar pelo Rosas do Parto. Vai começar a nossa conversa. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que está aí. Oi, Rô! Tudo bem? E você? Como é que você tá? Nervosa? Rô, nenhum nenê nasceu agora para a gente conseguir fazer? Nenhum até agora, mas tem alguns aí que tá pra pintar. Estão quase aí, né? O nosso medo, pessoal, quando foi pra gente, na verdade, organizar a live, foi assim, nossa, e se algum nenê der sinal e precisar nascer? Nós temos que remanejar, né? Tá tranquilo, meu amor. Ai, que bom! Bom, Rô, e o pessoal tá entrando, e aí hoje o nosso bate-papo é sobre justamente o último trimestre, né? Essa hora aí que as meninas estão super preocupadas, super ansiosas, à espera realmente do bebê, né? E, e queria saber de você também, como que tá aí com toda essa loucura, esse Covid, a gente muda um pouquinho, né? Não sabe o que vai acontecer, as meninas estão ansiosas. Meu amor, a gente tá. Também estamos ansiosos, né? A gente tenta se cuidar para que essa ansiedade não passe para os profissionais, porque na maioria não, sempre somos nós que vamos trazer mais calmaria e mais segurança para os pacientes. Trabalhando a fé, né? Hoje a gente recebeu vários pacientes no consultório super preocupadas em relação ao momento que a gente está vivendo. E é aquilo que você falou, a gente não sabe o que vem por aí. É, Só que eu sempre digo a seguinte frase: junto a gente é muito mais forte. Então, se todos nós darmos as mãos, a gente vai conseguir passar por isso com uma leveza bem maior, sabe? E juntos, exato. né? É. Mas eu tô preocupada, minha família não é daqui, dá uma saudade. Tem sim a preocupação em questão financeira, de saúde, é tudo, né, Gi? É tudo. Mas graças a Deus a gente está se ajudando, tá? Uma rede de apoio bem legal. É tudo, né? Eu acho que é assim. Eu tô com algumas meninas que elas são preocupadas se adianta a parto, isso não adianta. E uma coisa que a gente sempre fala é que não, né? Tem que ser no tempo certo, você tem que esperar o tempo certo do bebê. O que que a gente está fazendo? É cuidar desse último trimestre para que ele seja o mais longo possível, para que a hora realmente que o bebê nasça no momento dele, para ficar ao menos tempo no hospital, né? E aí já poder ir para casa, já estar numa boa. Então, pelo menos essa é a orientação que a gente está recebendo também, né, Rô? Para E cuidar disso daí. E aí a gente realmente, olha, então tá tudo bem? Tá tudo bem. Então aí você vai sim. Agora, adiantar um parto ou já ficar preocupado com isso não resolve em nada, né? sim, até quando veio o início da quarentena, todos os profissionais se questionavam, né? Questionaram o que vamos fazer em relação ao nascimento. A gente vai adiantar, a gente vai esperar, vai incentivar o parto normal, vai incentivar a cesárea. E eu acho que o que a sociedade de obstetrícia, o Ministério a Organização Mundial de Saúde trouxe é que o parto hoje, esperar o momento do bebê ainda é seguro, e a nossa responsabilidade é levar a segurança para essa família, independente de onde ela escolher parir. Se é no ambiente hospitalar, se é no ambiente domiciliar. Então, levar informações para passar a segurança para que esse bebê chegue na maior segurança possível, né? Sim, sim. Eu acho que é bem isso mesmo, para já ficar pouco tempo.
ali, né? Ele não fica muito tempo, só fica o tempo necessário, que é padrão, né? Sendo parto natural, sendo parto cesárea, e aí já vai para casa, né, Rô? Bom, e aí, pessoal, hoje, na verdade, a nossa intenção é dar algumas dicas para as mamães aí sobre esse último trimestre, quem está super ansioso, quem está, né, na verdade, nessa preocupação do que fazer e tudo, quais nutrientes são mais importantes, quais os cuidados com a enfermagem no último trimestre, né? E aí eu e a Rô vamos dar essas dicas. E aí, na questão da amamentação, no início também, né? Assim que sai do hospital, que é aquele desespero, a gente, né? Bebezinho novo, aquela situação toda. Rô, uma coisa que eu queria falar sobre o último trimestre é sobre o ganho de peso, e aí depois a Rô já dá os pareceres. Eu vejo uma preocupação muito grande e às vezes até uma questão assim de falar, olha, último trimestre a mulher vai engordar pra caramba, vai ganhar peso pra caramba, e não é assim. O que a gente vê são mulheres hoje, né? Pelo menos as nossas aí, muito mais conscientes. Não é porque é no último trimestre que vai se ganhar muito peso. É uma fase da gente de controle, de orientação, de pensar nas necessidades do bebê. E realmente, quando a gestante parte de um peso normal, ela ganha até 10, 11 quilos. Quando já é uma gestante acima do peso, ela fica abaixo de 10 quilos. E aí o gemelar ou trigêmeos, que aí a gente passa por um pouquinho mais, né? Mas do restante, ela já tentar engravidar no peso natural para chegar aí no final e ela conseguir pelo menos ganhar seus 2, 3 quilos, mas ela consegue ganhar até o final também, pelo menos 1,5 kg aí por mês no último trimestre, né? Eu sou meio sedentária, tá, gente? Tô até com vergonha de confessar. Porque além de sedentária, eu estou na luta para manter minha alimentação saudável. E as gestantes, eu falo que tem que ter uma preocupação a mais para se manter saudável e para levar a gestação até o final. Porque quando a gente pega uma gestante que ou ganha muito peso, ou com a alimentação, ou ela pode estar magra, mas uma alimentação que não está equilibrada, pode vir Uhum. as comorbidades, ter que acelerar, fazer uma cesárea de urgência por conta de alguma comorbidade que vai atrapalhar, né, colocar em risco sua vida e a vida do bebê, né? Então, hoje aqui na clínica, a gente individualiza muito as nossas pacientes, Gi. A gente tem protocolos gerais, né, que nos norteia para as nossas decisões, mas a gente gosta muito de individualizar. Por Sim. exemplo, no último trimestre, a gente começa uma orientação bem no comecinho, bem no começo da gestação. E a gente é muito procurado pela questão do parto normal. Né? Os nossos Acaba sendo referência, né, Rô? A maior parte das meninas, né, já procura por conta disso, de ter confiança em vocês, na equipe de vocês, né? O nosso público hoje é voltado muito para o parto normal. A gente tem os pacientes que querem ir para uma cesárea, e a humanização hoje é isso, é o respeito que aquela família deseja. E desde o começo da gestação, a gente empodera muito essa família em relação à atividade física e alimentação. A atividade física, depois a gente pode abordar um pouquinho, focando na alimentação, a gente fala muito do cuidado da ingesta de açúcar e farinha branca. Como a obstetrícia hoje ela trabalha muito com evidência científica, o que a gente traz é que o aumento, a ingesta de açúcar e farinha branca causa uma gestação mais prolongada, né? E causa também um trabalho de parto mais longo, né? Eu sempre falo, a gente não tem uma bola de cristal para identificar quanto tempo vai durar um trabalho de parto. A literatura fala que pode durar 10 horas, só que essas 10 horas podem ser influência de como essa mulher ela vive também. Na prática, não é isso que a gente vê, entendeu? E a alimentação é um fator muito importante para quem quer parir e é um fator muito para manter uma alimentação saudável. Então, hoje aqui a gente pega muito na questão do
peso, né? De uma consulta para outra, uma atividade física para manutenção também desse peso, né? E Sim. diminuir a ingesta de açúcar, farinha branca, ir para alimentos mais saudáveis, né? Que é importante. A gente tem bastante pacientes diabéticas aqui hoje, de muitas, muitas, muitas. Muita. E às vezes o diabetes estacionário pode causar um empecilho para quem parir, né? Por todas as complicações que uma mãe diabética traz, né? Tem um bebê muito grande, né, Rô? É uma coisa que a gente luta aí. Eu tô com várias, então a gente tem que tentar manter o tamanho do bebê, controlar, porque senão também um bebê muito grande, como você vai para um parto natural? Né? É um sofrimento. E aí, um bebê muito grande, a gente tem um bebê macroscómico, ele pode causar uma desproporção entre cabeça e pelve da mulher, né? É. Então, a gente chega no trabalho de parto que a gente tem uma parada de progressão por uma desproporção, devido ao tamanho do bebê, né? E entre os outros riscos que isso pode causar, como uma distócia de ombro durante o trabalho o parto normal. Então, a alimentação é um fator muito importante para a manutenção de uma gestação saudável, Gi. Sim, Rô, e uma coisa importante a gestante no final, nós percebemos que ela incha mais. E aí, meninas, uma dica muito importante para vocês é que a gente percebe que o aumento da ingestão de carboidrato mesmo, carboidrato simples, pães, massa, tudo, ele favorece tanto ele quanto o sal. E a gente percebe muito. Rô, teu áudio está um pouquinho mais baixo. Ah, tá. Vai falar mais alto agora. O que a gente percebe que assim, quando eu como mais açúcar e quando eu como mais sal, eu vou ficar muito mais inchada. E aí esse último trimestre ele favorece, né? Então a mãe que às vezes está ali no final, está angustiada, está percebendo que está inchando muito, gente, é uma coisa assim. Eu, por exemplo, a única vez que eu enchei pra caramba, Rô, no final da minha gestação foi depois de um churrasco. Um inofensivo churrasquinho, uma carne na churrasqueira. Só que é uma carne na churrasqueira que a gente coloca mais sal, coloca sal grosso, coloca um tempero. Então, meninos, fiquem atentas, porque às vezes a gente está super bem, e aí depois de um período que você comeu mais carboidrato, o açúcar, ele carrega a água na absorção. O sal, a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu vou inchando com aquele consumo excessivo, o glicogênio também é armazenado, né, Rô? A gente fica inchado. Então, tem esses detalhes que eles fazem toda a diferença no final. Às vezes a gestante muda de 2, 3 quilos só disso daí, né? O inchaço, o que ele pega, o que é o pior ali, é no peso, é no peso. Às vezes a gente vai passar vergonha no dia do obstetra, né, Rô? Mas, na verdade, o grande problema dele é elevar a pressão arterial. Então, a gente tem esses dois viés. Eu aumento muito líquido, eu aumento meu peso, eu elevo minha pressão arterial. E aí, como que é com a pressão alterada, Rô, no parto natural? O que vocês costumam fazer? O que a gente tem hoje é que as mulheres que apresentam alguma comorbidade, é muito comum a gente pegar hipertensas ou diabetes. Desde o início, que é diagnosticada uma hipertensa, né, uma mulher com pressão alta, ela entra, né, já com grupo de risco. Ela já não é mais uma gestante de baixo risco. Então, ela tem que ser monitorada mais rigorosamente do que uma gestante que não apresenta nenhuma comorbidade. A questão da pressão é que ela pode impedir a mulher a chegar até o fim da gestação. Porque se ela tem uma alteração de pressão, ela tem uma alteração no bem-estar físico, né? Ela tem uma alteração no seu bem-estar recém-nascido. Podemos desenvolver eclâmpsia, síndrome de HELP, uma cesárea de urgência. O aumento da pressão hoje, ela tende a também favorecer algumas doenças, como placenta, né? Então, tomar muito cuidado em relação à alimentação. Igual eu disse no começo, hoje a alimentação é um fator muito importante para a manutenção de uma alimentação mais saudável. Então, para evitar, né, Gi, para a gente fugir
comorbidades. Porque às vezes a gente imagina que a gestação pode ser tranquila, mais leve, baixinha. E por qualquer desvio, qualquer coisa que a gente deixa de fazer, a gente cai numa comorbidade que vai fazer meu bebê nascer prematuro, É. vai impedir, né, que tome aquele curso que eu planejei. Não vale a pena, né, Rô? E eu percebo que essas medidas, só ali de às vezes comer melhor, cortar as comidinhas pedidas fora, né? Fazer aquela comidinha em casa, e tudo mais, a gente tem uma melhora gigantesca. Então, você tem uma melhora nisso, você consegue levar a tua gestação até o final, teu bem-estar, fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, né? E aí cada gestante dentro da sua limitação, mas que a gente, nós já fizemos uma reunião, né, Rô, que aí você apresentou os exercícios que fazem e tudo mais. Se é assim, se é uma gestante muito acima do peso, que já está com uma pressão alta e tudo, ela às vezes não consegue evoluir, né, Rô? E às vezes deixa de ter o sonho ali realizado, de esperar até o final e tudo por conta disso. Sim. Hoje, o meu áudio está muito ruim. Ele tá cortando um pouquinho. Se às vezes você tiver um fone, fica melhor. Porque o meu também, às vezes, mas se não, não tem problema. A Vou falar um pouco gente. pra gente arrumar o foninho, tá? Tá bom. Bom, pessoal, e aí o bebê nasceu. Vamos lá. Né, a tão esperada hora, a gente fica assim, louca, né, curtindo. Eu recebo as fotos das minhas agora, porque a gente não pode ver, não pode visitar, não pode nada, eu fico maluca, porque, né, os bebês maravilhosos, graças a Deus, nossas gestantes são muito bem cuidadas, né, muito bem tratadas, muito bem alimentadas, então nascem os bebês maravilhosos ali, saudáveis, e aí vem a amamentação, né, Rô? E o que eu percebo, eu até fiz um post essa semana, que as meninas as gestantes que usam probióticos, que usam esses alimentos aí que melhoram flora intestinal, eles têm um risco menor ali de ter desconforto, o bebê fica melhor. São alguns estudos bem legais que estão vindo, que talvez a gente não tenha que passar pelos desesperos que eu passei, por exemplo, há 8 anos atrás, né? De cólica e tudo mais. E aí, na amamentação, no dia do parto, logo na sequência, você tem algumas dicas também, Rô? A gente costuma pedir para comer um docinho, um alimento bem confortável para enfrentar as horas de parto, né? Ó, aqui eu vou falar alto, se vocês não ouvirem, vocês sinalizam aqui pra gente. A gente tá procurando um foninho aqui. Mas tá Mas ótimo. assim, a gente passa a gestação inteira, né, orientando a não ingerir açúcar, farinha branca. Só que no trabalho de parto, a gente tem uma exigência do corpo muito grande. E às vezes alimentos que oferecem mais energia, energia mais rápida, que absorvem um pouquinho, Sim. demora um pouquinho mais para absorver, são bem aceitos. Então, hoje a gente orienta um chocolate com mais cacau durante o trabalho de parto, açaí, Aí sim. água de coco, sucos mais naturais. A gente não pede para que não tenha uma ingesta de refrigerante, porque às vezes a gente pode ter uma alteração do batimento do bebê e às vezes pode indicar um sofrimento e não é um sofrimento. Então, Café, né, Rô? Tem tudo isso. a gente orienta bastante também. Frutas. É muito livre, Gi. Antigamente, assim, quando eu me formei, é muito engraçado, porque quando eu cheguei, o meu primeiro emprego foi em sala de parto. E na época, as mulheres não podiam comer, né? Elas tinham que ficar de jejum desde o momento que iniciou o trabalho de parto até o bebê nascer, era dieta zero. Era jejum para a mulher fazer força. Gente, olha que horror, graças a Deus. Mulheres que ficavam 10, 20 horas no trabalho de parto, porque a gente não tem. Quando a gente trabalha, a gente incentiva um trabalho de parto mais natural, não imaginamos quanto tempo isso vai durar. Pode ser rápido ou pode não ser rápido. Então, as mulheres ficavam em jejum e, às vezes, durante esse percurso, a gente via que o bebê se alterava, né? Hoje, a obstetrícia moderna, fala, ela trabalha muito com o que é comprovado, com evidência científica. Então, hoje, ingerir alimentos que fornecem mais energia durante o trabalho de parto
fortalece essa mulher a continuar, né? Então, esses alimentos que eu acabei de falar ajudam muito durante o processo. E é muito hoje controverso, as evidências. Eu fui no Congresso de Aleitamento Materno ano passado em BH, na Mami Bem, e falava-se muito essa questão do que a mãe pode comer e do que a mãe não pode comer, porque pode causar gases no bebê, enfim. Não se sabe hoje por que que alguns alimentos causam, né, gases ou não no bebê. Não se sabe. O que se sabe é que o intestino é o órgão que é natural. Então, o recém-nascido vai apresentar cólica, ele vai apresentar esse período de cólica, que se inicia lá no 15º de vida. 15º de vida. Então, isso vai acontecer. E lembrando uma coisa que eu falei no começo, a gente não generaliza mais, a gente individualiza. O que eu peço para as lactantes hoje, que a gente acompanha, observa e conheça o seu filho, né? Eu já tive uma lactante que toda vez que ela comia carne, a carne vermelha, a bebê dela apresentava cólica. E aí a gente começou a observar isso. Eu falei, então você vai fazer tipo um recordatório do que você está comendo e observando o que está causando cólica no bebê. Porque aí vem muitos mitos, né, Gi? Por exemplo, a minha avó, ela proibia a minha mãe de tomar café, de comer feijão, de comer um monte de coisa, porque se acreditava que isso era grande causador de cólica no bebê. Hoje o que a gente sabe é que você precisa conhecer o seu bebê. Você precisa olhar para o seu bebê e ver quais os sinais de irritabilidade que ele vai causar. Tem bebê que não apresenta nenhuma alteração quando a mãe come feijão, quando a mãe come carne, quando a mãe come algumas substâncias que causam mais gases. E aquilo, a medicamento, tudo que a gente chama, tudo que a gente come hoje, a gente vai passar para o bebê. E a gente não passa gás para o bebê. Então, se eu comer feijão e eu estou com gás, eu não vou passar gás para o bebê. Mas não se sabe em que momento esse bebê apresenta algum mal-estar referente a essa alimentação. A essa comida. Sim, a dica que eu dou e que eu costumo... Não sou nutri, tá, Gi? Mas... Não, mas a gente tem experiência, né? Pelo que a gente vem estudando e além de tudo, a gente vem trazendo isso da prática, conheça o seu bebê, individualiza ele. O que ele está te mostrando? O que está acontecendo? Né? As únicas coisas que hoje eu e todas as recomendações, o Ministério da Saúde, a OMS, a Sociedade de Pediatria recomenda é que a ingesta de álcool, de tabaco, isso não pode acontecer, né? Seja zerado, exatamente. Antigamente a gente tinha algumas coisas, né, Rô? Então, ficava em dúvida. Agora não, é realmente zerado. A gente pede drogas, álcool, medicações que passa pela barreira hematoencefálica, né? E a questão... Tem que tomar muito cuidado frente a isso, porque hoje o álcool causa neurológico no bebê, né? Hoje a gente já tem, né, esses estudos. Sim, exatamente. Quando, na gestação, ele passa substâncias com o bebê dentro do útero. Então, isso interfere bastante no desenvolvimento do bebê. Exatamente. Olha, e aí uma pergunta que me fizeram antes a respeito, essa questão que a gente falou do parto natural, é comer alimentos que sejam bem calóricos num volume menor. Por isso que a gente fala do chocolate, até do açaí, porque não é para você ir com o abdômen cheio, distendido. Então, quando você fala em salada, em muito legume, precisa de um volume grande para dar energia. Por que a gente fala desses alimentos mais calóricos? Porque um pouquinho você já consegue ter bastante caloria. Então, ao invés de comer uma saladona, eu como uma batata, eu como um outro legume já mais calórico, né? Eu como um açaí, eu como chocolate, que é de um volume menor, eu consigo ter bastante energia. Por exemplo, pães. Eu vou comer bastante pão. O pão é aerado. Então, ao contrário do que se pensa, precisa de um volume grande, né? Para fazer ali. Agora, quando você já come uma batata, uma massa, alguma coisinha, ok. Teve uma pergunta, Rô, sobre a cesárea. Que se for necessário a cesárea, tem algum problema, alimentação? Existe o problema da anestesia
e aí se pede para ficar em jejum. Mas depois que está em trabalho de parto, se precisar evoluir para cesárea, a mãe ou desistir, ou não conseguir, ou não tiver dilatação, normalmente já deu até o prazo de horas, né, Rô? Hoje, é outra coisa que elas perguntam bastante, e a gente nunca teve oportunidade de falar. Lá, quando eu comecei, um dos motivos das mulheres ficarem em jejum era por conta disso, né? Os obstetras mais tradicionais sempre falavam, não, porque se for com uma cesárea tem o risco de aspirar. E eu venho aprendendo muito, né, com obstetrícia, e o que geralmente os médicos eles costumam falar a gente não considera uma grávida de estômago vazio. Então, a gente sempre considera uma grávida de estômago cheio. Hoje a gente tem Gente, uma não liberdade. dá. Não dá. Hoje a gente tem uma liberdade muito grande de trabalhar na medicina portuguesa, tem anestesistas incríveis, né? E eles deixam muito clara essa segurança. Quando ele tem uma parturiente, né, que durante o trabalho de parto teve que ter indicação de cesárea ou por alguma complicação ou por desejo materno, eles já trabalham com a possibilidade dessa paciente não estar em jejum. Então, eles tomam todas as precauções para que não tenha esse risco, né? E eu sempre brinco assim, ó, é a mesma coisa de chegar uma gestante e precisar de uma cesárea de urgência após um acidente. Ninguém vai esperar ela entrar em jejum para fazer Gente, então, exatamente, então, exatamente. assim, a medicina é muito avançada, então tem muitas coisas que se podem fazer para ajudar essa paciente. Tem algumas medicações que são oferecidas, né? Mas não importa. Se a mulher, durante o trabalho de parto, se alimentou e ela acaba indo para um parto cesariano, para um parto cirúrgico, esse fator alimentar não é mais uma contraindicação para que ela tenha cesárea naquele Sim. momento. E Ninguém vai assim, ficar esperando, né, Rô? Ah, então espere esvaziar o estômago. Não, uma que normalmente ela já não vai comer muito, gente. A mulher no último trimestre não cabe. Então ela come um pouco, ela continua naquele, né, pesa ali no estômago, mas isso as equipes estão preparadas, então não tem mais esse negócio. é diferente de ir para uma cesárea letiva, né? Se eu estou indo para uma cesárea sondada, eu tenho que ficar Isso, 20 horas de jejum conforme o protocolo anestésico, conforme a recomendação do médico. E sim. durante o trabalho de parto e parto, essa alimentação, esses alimentos que foram sugeridos, são sugeridos. Eu já acompanhei um casal muito engraçado, que eles levaram galinhada, né? E outros casais, vou levar feijoada. Vocês podem levar o que vocês quiserem. A escolha é de vocês. O que a gente pede de alimentos mais fáceis é porque a gente vai para um ambiente hospitalar, né? Então, durante o trabalho de parto... Sem cheiro, né, Rô? Sem muita coisa. Durante as fases do trabalho de parto, a mulher ela começa a apresentar alguns sinais e sintomas, por exemplo, náusea. Ela não vai conseguir comer um bife, ela não vai conseguir, às vezes, comer arroz com carne, né? E, às vezes, ela vai conseguir comer um açaí que está geladinho, um sorvete, um chocolate, uma barra de cereal. Então, ela começa a comer... Que é pastoso, né? Que é mais satisfatório. No momento do expulsivo, que ela está cansada, está exausta, está naquele momento de finalmente, a gente consegue dar um pedaço de chocolate com mais cacau, tá, Gi? Então a gente consegue oferecer alimentos que são mais fáceis, mas Sim. é muito livre para a mulher escolher o que ela quiser comer. Eu acho. Ô, Rô, tem uma pergunta aqui sobre o chá de canela no trabalho de parto. Eu não tenho experiência, eu tenho um pouco de receio no último trimestre. Eu tenho um pouco de receio, depois eu vou pedir para a Rô dar o parecer dela, mas assim, eu fico um pouco receosa com a canela e no último, aí fala, mas é no último trimestre. Se tiver algum risco de ter, por exemplo, uma hipertensão, se tiver alguma alteração, eu nunca tive, né? Eu sempre fui com a pressão lá embaixo, então eu ficava mais tranquila. Mas a mulher que sentir que tá mais hipertensa, embora, mas canela é bom para diabetes. Tá, mas nós estamos falando da diabética gestante, não é o normal. Então, eu prefiro, como não existe nenhum protocolo, não tem nenhum estudo mesmo, porque gestante a gente não tem tanto estudo, eu prefiro não usar. Uma coisa é você ter vontade de tomar um pouquinho no final, mas eu prefiro não, eu não prescrevo, tá? Mas isso é uma conduta minha.
E eu continuo não prescrevendo, eu prefiro que não use durante. É diferente de usar uma canela, um cravinho em preparação alimentar, num bolo, num docinho, num suco, isso aí tudo bem, mas fazer os chás e tomar diariamente, eu não prescrevo, tá? Qual que é a tua opinião, Rô? Gi, aqui a gente orienta a ingesta de chás de coloração mais clara, não de chás escuros. Então, essa é a nossa recomendação. E assim, Gi, eu quero até aprender com você em relação a isso, mas o que eu sei de teoria e de prática é que tudo em excesso faz mal, tudo. Eu Sim, posso ser a pessoa mais saudável, mas tudo em excesso vai fazer mal. Por que às vezes, antigamente, se falava assim, ah, você não pode tomar um chá de canela? Porque é muito diferente o entendimento de uma pessoa para outra. Quando você fala assim, você pode tomar a quantidade X. Às vezes, para outra, a quantidade X é um volume maior do que o orientado. Então, por isso que as pessoas vão abolir tudo, entendeu? é. Então, assim, o que é recomendado é a coloração mais clara, né? Mas em pequenas quantidades. Ah, muito pequeno. Eu posso tomar um chá de canela que eu gosto? Tá, você pode tomar, não uma garrafa de chá. Porque isso pode trazer alguns malefícios se você tiver alguma comorbidade. Mas se não, você pode ser livre. Essas são as recomendações. Mas, Gi, eu não sou nutri, tá? É só Sim, mas vocês têm a experiência aí também, né? Eu peço normalmente para usar assim, olha, o que que nós temos um pouco mais, né, elucidado. Erva cidreira, erva doce, até por conta de gases, hortelã, camomila. Eu não costumo passar os outros. Ah, Gi, mas você não sabe. Não, justamente por não saber. Por quê? Porque a gente não tem muito estudo, né, Rô? Como que você põe grávida para fazer teste? E aí eu tenho um pouco de receio, não tem problema nenhum, canela, cravo, depois do segundo trimestre eu libero, ó, vai uma colher na receita, você vai fazer uma preparação, sem problema. Mas os chás em si, o óbvio é muito individual. E eu tenho medo, por exemplo, que é óbvio para mim. Ó, toma um pouquinho de chá. Um pouquinho de chá para mim é meia xícara. E um pouquinho de chá, de repente, é meio litro. sim, sim, sim. É Então, a diferente. gente, né, tem essas indicações. Olha, eu vou usar até 200 ml. Gente, 200 ml é a xícara. Eu tô sem xícara aqui, é a xícara de chá. Aquilo seria mais ou menos o que é recomendado. E ficar nisso. Agora, da mesma forma que dá cólica no bebê de uma cliente minha com pipoca, a outra come pipoca e não tem nada, é individual, Individual. né? Que é o que a gente realmente conversou a respeito da amamentação e de tudo. Eu tô com algumas agora, aguardando leite chegar, precisou evoluir para cesárea, não foi no parto natural, isso é mais natural, né? Mas na cesárea às vezes demora. E aí o que que a gente faz? Né? Eu não vou dar um chá nem para a puérpera assim que seja muito estimulante para ela ficar mais irritada, mais ansiosa, mais preocupada. A gente tem que dar alguma coisa relaxante para ajudá-la nesse momento, para ela relaxar e aquela tensão, principalmente na primeira gestação, na primeira amamentação, ela conseguir, né, Rô? Mas tudo que estimula muito, eu fico com um pezinho atrás. Eu também. E é o que você falou. Hoje somos respaldados muito pelas evidências científicas. A gente tem que ter uma segurança que vai passar para os pacientes. Porque a gente está trabalhando com vidas, né? E É. qualquer descuido que a gente toma, a gente pode prejudicar essa vida. Então, por exemplo, aqui na clínica, hoje, uma vez por semana, a gente se reúne para a gente discutir essas evidências, né? O que a gente pode fazer de melhoria e de segurança hoje para nossos pacientes. E a gente vem de uma sociedade que algumas culturas são bem firmes, né, Gi? Como, por exemplo, dar chá para beber. Eu pego muitas pacientes hoje, né, principalmente quando eu vou em alguma consulta domiciliar, que eu tenho a presença das avós. Eu sou do interior e eu fui criada nisso, nessa cultura de que o chá, dá água para criança menor de 6 meses, para o recém-nascido, dá café. Então, todas essas inserções para o recém-nascido, eu cresci com isso. Mas hoje é comprovado que o bebê, até o 6º mês de vida, ele precisa
só do leite materno. É comprovado que o bebê só precisa disso, né? Que toda essa Então, tudo está voltado para isso. Aí a gente tem na nossa cultura a inserção, vamos evitar fora, então vamos dar chá para o bebê. Vamos fazer isso, vamos dar para o bebê. Tudo vai inserindo para um recém-nascido que está se adaptando aqui fora. Porque a gente nem está usando mais mal do que benefício. Né? Então, eu exatamente. peço em relação a isso. Por mais que é difícil, por exemplo, eu sei que algumas coisas que hoje eu faço, eu sinto, é diferente da minha mãe, que foi diferente da minha avó, né? Por exemplo, alguns mitos, né? A minha avó falava, quando a sua mãe foi cesárea, ela teve que ficar 40 dias sem lavar o cabelo, porque senão sangue ia para a cabeça. Então, eram situações assim, que são ainda assim, que devem ser olhadas mais de perto. Exato. Eu... Não. Pode falar. É uma coisa que a gente tem que lembrar. Então, assim, o bebê nasceu, tá amamentando, por isso que a gente começa a amamentar, é tudo muito perfeito, né, Rô? O nosso corpo é perfeito, o ser humano, ele é perfeito para isso, né? A gente tem essa perfeição. O leite, quando começa a sair, ele é mais líquido um pouquinho, porque é a água, né? É aquele início de hidratação para o teu bebê, e aí depois vem um pouquinho mais de gordura durante a amamentação, que é a parte nutritiva. E isso significa o quê? Que já tem a água. Se eu, durante esse período, eu consigo, por que é até 6 meses? Até o período de amamentação exclusiva. Tá conseguindo amamentar? A única situação que às vezes a gente pede para dar um pouquinho de água é em lugares extremamente quentes, muito quentes, quando tá numa fase que o bebê já é um pouquinho maior, a gente fala até, tenta dar um pouquinho de água. Quando nós tivemos o ano passado, períodos muito quentes, né? Assim, alguns de ficar dias e dias aí, quase nos 40 graus. Então, às vezes, a gente até falava, se você sentir que precisa, mas não é o RN mesmo ali, até os primeiros 4 meses. Quando a mãe consegue... E assim, e é uma coisa muito importante que você falou, porque a gente é do interior, é muito quente, né? E isso causa muitas dúvidas em relação a algumas mães. Na minha vivência, até o 6º mês de vida, se for ingerir água para o bebê, é um bebê que está com complemento. Isso é o pediatra que vai orientar, né, por conta do complemento. E quando a gente... Eu sou lá do interior de Minas Gerais, lá é muito quente, né? E aí a gente via bastante essa hidratação. As mulheres pegavam a mamadeira, davam água ou copinho, enfim. Hoje o que a gente fala e orienta a própria mãe pode ingerir água para aumentar também essa quantidade para o bebê. E o corpo é muito sábio, Gi. Né? Igual você disse, o corpo é muito sábio. Então ele começa a produzir o que o bebê precisa. Se é um bebê que precisa de mais água, é isso que vai sair no leite. Se é um bebê que precisa de mais gordurinha, é isso que vai sair no leite. E eu sempre falo, confia no corpo. O corpo produz o que o bebê precisa. Sim. Rô, e durante o período você começou a amamentar, o primeiro leitinho que sai é um leitinho mais ralo, que aí a gente olha e fala, esse leite é fraco. Gente, não é o leite fraco, é a água que precisava, né? É tudo tão perfeito. Daí a pouco ele vai engrossando, aí é aquele leite que já tem cheirinho de gordura, mais ranço, aquele leite que vaza ali, às vezes até o bebê perde um pouquinho a pega ali, né, o peito, e aí vaza aquele cheirinho de gordura que a gente no início da amamentação começa a cheirar a gordura. Então, é tudo muito perfeito. Se eu dou chá, qual que é o perigo do chazinho? Que o chazinho não faz mal. O chazinho tem tanino, né? Lá. A Kemily tá amamentando e assistindo a live, ótimo. A Camille, aí o que a gente faz? Você dá o chá, ele tem tanino, são algumas substâncias que atrapalham a absorção dos nutrientes. Então eu dou um pouquinho daquele chazinho pro bebê, ele atrapalha a absorção do nutriente do leite. Então, qual a necessidade?
não, vamos esperar. Agora, se você começou com a fórmula, aí tem que intercalar com a mamadeirinha, você dá na chuquinha ou dá na sondinha de amamentação, aí você tem que intercalar com a água, né? Porque aí aquela fórmula foi generalizada, ela não é para o seu filho. O teu leite é para o teu filho. A fórmula, ela é generalizada num estudo que foi feito com milhares de crianças, né? Sim, Então, aí sim. é diferente. Assim como algumas fórmulas dão extremamente cólica, dor abdominal e prende intestininho de algumas crianças, e para outros já não, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer, é um risco que se corre. O que nós percebemos é que tem uma melhora quando a mãe se alimenta de uma forma mais natural, com menos alimento industrializado e com alguns probióticos para que haja digestão melhor do intestino dela, né? E aí ela consegue ter até um resultado um pouquinho melhor. Mas a cólica, gente, ela vai acontecer, porque o bebê nasce com 9, teoricamente o intestino matura com 12, né? São 3 meses ali que a gente vai evoluir de um pouquinho de sofrimento, mas que paciência, carinho também resolve. Sim. E Gi, hoje a teoria da esterogestação fala muito disso, né? De uma gestação durando 12 meses, 9 dentro do útero e 3 meses extraútero, né? Significa que os 3 primeiros meses de vida do bebê extraútero são os 3 primeiros meses mais difíceis, porque são os meses de adaptação, são os meses que tem os picos e saltos de crescimento e desenvolvimento desse bebê. São os meses de cólica, né? Que são o terror, né, às vezes da maternidade. Tem muitas mulheres que chegam Chora exaustas, junto com o bebê, né? mas o que eu falo assim, isso vai passar e é a adaptação do bebê. Lembra que, tipo assim, a nossa obrigação materna é entender que esse bebê está passando por modificações, né? E que cada dia é um dia diferente, é um dia de aprendizado. A gente vive numa era de muita tecnologia e de muitas coisas que estão ao nosso alcance, né? Antigamente não se sabia que colocar o bebê em posição de canguru elimina um pouco, alivia um pouco as cólicas do bebê. Pegar uma compressão, Conforta, né? colocar na barriguinha do bebê ajuda a passar por esse momento de cólica. E a gente tem muitas informações que estão nas nossas mãos, né, Gi? Por Sim. exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar é interligar todas as fases futuras de desenvolvimento do bebê com a gestação. Hoje a gente se fala muito da introdução alimentar, com o método BLW, até mesmo o método mais tradicional que é a papinha. Mas é muito importante durante a gestação a mulher manter uma alimentação saudável. Por exemplo, se ela come mais maçã, mais banana, na introdução alimentar, são esses os alimentos que mais vão ser introduzidos facilmente para o recém-nascido. Porque o líquido, eu acho que ele fica com um pouquinho desse gosto, né? E ele tem, o bebê ele tem essa memória, né? A gente não sabe exatamente como, mas existe essa memória e o bebê vai ter as preferências alimentares. Então, do mesmo jeito que não adianta eu dizer que o meu filho come mal, se durante a gestação toda eu também não deixei que experimentasse, né? Então, durante a gestação a gente tem esse prazo e eu vejo que as meninas se dedicam muito, né, Rô? A grávida, quando ela se esforça pra caramba. E aí, a hora que o bebê nasce, a gente tem que continuar se esforçando, né? Depois ali, durante o período de amamentação, para continuar comendo bem, porque o leite tá indo, né? Tá indo para esse bebê. Rô, só um parêntese, eu queria falar assim, a gente falou do parto natural, mas também sem dizer que eu acho que tudo não é a qualquer custo, né? Nós estamos quase terminando aqui, e eu acho que é dizer que, assim, se eu tiver que deixar uma mensagem é que amamentar é maravilhoso, mas é doído, a gente chora, corta o peito, sangra, e às vezes a gente quer desistir. E que não é a qualquer custo, porque a saúde mental da mulher, ela é mais importante. Porque se eu não estou bem, eu não crio meu filho, né? Eu não tenho energia para cuidar dele, para acordar à noite, eu posso até gerar uma
né, uma depressão ali pós-parto, aquele período que a gente fica muito chorosa. Então, o principal é essa mãe, ela tem que ser acolhida assim que o bebê nasce. A gente incentiva de todas as maneiras. Eu também trabalho, né? A gente incentiva, orienta, mas se acontecer de não conseguir amamentar, gente, nós somos seres humanos. E aí, a mulher nessa fase, com inúmeras funções, né? Às vezes já está frustrada porque não conseguiu fazer o parto natural, ou está exausta do parto, enfim. Gente, cada um faz o que consegue fazer e tá tudo certo, né? Não conseguiu de jeito nenhum, coloca a fórmula, a gente escolhe as melhores e pronto, né? O que que você acha, Rô? Ô, Gi, eu sempre falo para aquela mãe, para aquele bebê. Ela vai ser a melhor mãe para o bebê, independente das suas escolhas. E em cada atendimento que eu faço, eu aprendo mais do que eu ensino. Porque elas trazem uma demanda de muito aprendizado, de muito acolhimento. Não é fácil ser mulher hoje no nosso país, você sabe disso. Não é fácil ser mãe no nosso país. Não temos um apoio que deveríamos ter, sabe? Não somos apoiados na decisão de parir, não somos apoiados na decisão de amamentar. Quando a mulher descobre que está grávida, parece que o mundo inteiro cai nas suas costas e aqueles palpites que são indesejados, né? E quando o filho nasce, parece que todo mundo sabe mais do que ela, né? Às vezes tem pessoas que vão ter mais experiência do que aquela mãe de primeira viagem. Só que ela vai aprender junto com o seu filho. E temos na nossa sociedade uma mania muito de generalizar tudo, né? Que todo bebê é igual, que toda mãe é igual, e não é. Cada bebê e cada família é diferente. Cada bebê e cada família tem que ser tratado individual. Cada bebê, ele precisa ser olhado por essa mãe. E nós, como mulheres, nós, como sociedade, precisamos cuidar também dessas mulheres. Precisamos dar esse apoio. Precisamos estar aqui para elas. Porque não é fácil, Gi. Os palpites vêm. Hoje somos uma sociedade que cerca de 35% dos nossos bebês têm uma amamentação ao quinto mês. E não chegam à amamentação até o quinto mês porque essas mulheres não conseguem amamentar, ou porque o leite é fraco, ou porque elas desistiram. É por conta desses palpites. Hoje, Porque tem que voltar a trabalhar, porque tem um patrão que não entende. Então, eu acho. Está tudo errado, sabe? Hoje o Ministério incentiva a amamentação até o sexto mês, mas a lei trabalhista não incentiva. Então a gente fala assim, que país é esse, né? Tá tudo errado. Então a gente precisa lutar por aquilo que a gente quer. Eu sempre falo muito isso para as mulheres que eu conheço. Lute por aquilo que você quer. Não jogue essa expectativa em cima de nós. Eu sempre falo muito para as pacientes que querem parir. Eu vou lutar com você pelo seu nascimento, pelo parto, até o final. Só que a decisão é sua. Eu também não posso invadir, né, o parto do outro, porque não é o meu parto, né? Eu sou só instrumento dessa família. E a amamentação é a mesma coisa. Vocês precisam lutar sim, vocês acreditarem em vocês, acreditar que o aleitamento materno favorece muito a vida dessa criança. A gente vê benefícios enormes. Somos uma sociedade com crianças obesas, com crianças que desenvolvem alergias no primeiro ano de vida, porque o primeiro alimento a ser oferecido para o bebê é o complemento e não o leite materno. E eu vejo muito isso, elas são desacreditadas e elas desistem por isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tenham força e resistam sim a esse sistema que julga, que não acolhe, que deixa nós mulheres a cada dia para baixo. E somos muito fortes. E vocês vão ser as melhores mães para o filho de vocês. Confie. Exatamente. Eu acho que é isso, né, Rô? É o recado que eu queria dar também. Eu acho que, em primeiro lugar, a mãe tem que pensar, você pensa no bebê, mas você tem que ser forte, você tem que pensar que se você não estiver bem, você também não consegue cuidar desse bebê. E a gente buscar realmente uma rede de apoio, tentar ter pessoas boas ao nosso lado, procurar uma equipe que você se sinta fortalecida, procurar uma equipe que você se identifique,
né? Seja ela qual for, o profissional, o nutricionista, o médico, a equipe de enfermagem, ele tem que te passar confiança, porque é um momento que nós estamos confusos. E se a gente não tiver pessoas ali que falam, ó, não, você vai conseguir, você tem que tentar por aqui, por ali, a gente acaba caindo nessa situação. Por quê? Porque né, esse país machista mesmo. Então tem que ser forte, mulherada. E nós estamos aqui para ajudar, né, Rô? Sim, Gi, eu sempre deixo muito claro que eu não tenho essa experiência pessoal ainda, mas eu carrego a experiência profissional. E esses dizeres dessas famílias me ensinam muito, para que eu possa levar para as famílias. Então, resistam muito. Não, é como se hoje a gente tem mulheres que querem parto normal e vão à procura do cesariana. Vocês não vão conseguir parir. A mesma coisa da mulher que quer amamentar e vai em busca de um pediatra que é a favor do complemento. Vocês não vão amamentar. Porque se essa rede de apoio não for consolidada, vocês não vão conseguir continuar. Porque a gente tem essas alterações hormonais na gestação. Tem, muito. As pessoas te amam, te elogiam no parto, no pós-parto, no puerpério, é como se você caísse no buraco. Os hormônios estão todos loucos, né? Você fica alegre, triste, voltar com o bebê, e você vira uma leoa, mas ao mesmo tempo você se entristece. Você tem os palpites alheios que acabam atrapalhando de ajudar, e isso é muito difícil para as mulheres hoje em dia, porque às vezes, como você disse, é um país machista. Se nós mulheres, a nossa geração, não foi criada para ser mãe, eu falo por mim, eu fui criada para ser independente, me formar e ser independente. Eu nunca. Não vai passar por aquilo que eu passei, não é assim? A minha mãe nunca falou assim, você vai amamentar seu filho assim, você vai aparecer. Minha mãe nunca falou isso. Então, ela me mostrou um caminho que ela achava que era certo, e aqui estou, né? E para o homem também é mais difícil. Se nós fomos criadas assim, o homem também foi mais difícil, porque teve que ser criado para ser o machista da sociedade. Então, às vezes, essa rede de apoio dela acaba diminuindo. E nós, profissionais da saúde, precisamos sim estar ao lado dessas mulheres e precisamos lutar por elas, porque senão elas acabam não conseguindo atingir. E mulheres, é normal nesse puerpério ficar alegre, ficar triste. Isso não é uma depressão pós-parto, isso é alteração hormonal já, né? É então, verdade. Curta cada momento, cada dia. Se der vontade de chorar, chora. Se der vontade se der vontade de ficar nervosa, brava, chateada, fique, é o seu momento. Cada dia é um novo, cada experiência. É um dia de cada vez. Sobreviva hoje, né? Hoje é segunda, amanhã vai ser terça-feira, não vai ser mais segunda-feira. Então amanhã é um dia diferente de segunda-feira. Não, Rô, muito bom. Ó, pessoal, e nós estaremos disponíveis depois também, tanto a Rô, ou pelo Rosas, né, ou pela Rô mesmo, chama a Rô, qualquer coisa, vocês chamem a Rô. Mas eu gostaria de agradecer, viu, Rô, teu tempo, tua disponibilidade, o Papai do Céu que não mandou nenhum neném nesse momento, senão a gente ia ter que mudar o curso. Mas... e aí, assim, e agradecer a todo mundo que participou, nós estamos aqui, estamos disponíveis, o que vocês precisarem, pode mandar direct depois, a gente faz isso com um grande amor, porque é uma paixão, né? A gente faz por carinho mesmo, por amor, é a profissão que a gente escolheu, então sintam-se à vontade e confortadas para qualquer pergunta. Gi, você é maravilhosa. Muito prazer estar aqui com você. Eu aprendi muito. Ai, que bom, eu também. Gratidão imensa pelo convite, gratidão mesmo. Eu sou muito grata a Deus por ter me colocado pessoas no meu caminho que me ensinam muito a ser melhor a cada instante. A todas essas famílias que passam nas nossas vidas, eu sou muito grata mesmo. Um beijo. Nossa, um beijo. Todas as meninas, a gente aprende tanto, né, Rô? Elas nem sabem o tanto que a gente aprende com elas. Muito, a gente aprende mais do que ensina, né? Graças a Deus. Pessoal, um beijo, uma boa semana, saúde, né, Rô? Saúde que é o que mais importa agora. E nós estamos aí, qualquer dúvida.
Um beijo, muito amor. Beijo. Beijo para todo mundo aí, toda a equipe. Saudade. Tchau, tchau.